Bom dia, boa tarde, boa noite. O meu convidado de hoje, o Dr. Hugo, já passou em mais de 10 concursos públicos e hoje ele é médico do trabalho no Senado Federal e na Câmara Legislativa do DF. Mas a batalha até chegar a esses cargos tão cobiçados, lembrando que nessa área é possível o acúmulo de funções, ele precisou estudar muito, batalhar muito, perseverar durante muito tempo. Ele veio de uma origem muito humilde, do ponto de vista econômico, e conseguiu superar ali as adversidades. E hoje inspira e ensina também, é professor aqui no Gran Cursos Online. Mas antes de conversarmos um pouquinho dele, contar a história dele, as técnicas que ele adotou e o que ele fez para conseguir chegar até aqui, quero pedir a você que assine nosso canal e ative as notificações para receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, toda quinta-feira, uma nova entrevista para você. Doutor Hugo, um grande prazer estar aqui com você hoje. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, boa noite a todos. Professor Gabriel, agradeço pelo convite e é uma honra poder estar aqui junto com o senhor e contar um pouquinho da minha história, né? E dizer um pouquinho da minha trajetória, dizer como eu cheguei aqui, né? E é aquela coisa, né, que eu costumo dizer, se eu dei conta, você também dá conta. Eu costumo dizer isso, porque eu vim realmente, como o senhor falou, sou de uma família bem humilde, né, em Goiânia, sou de Goiânia, né, até durante a maior parte da minha vida, meu pai foi mecânico de carro, né, de automóveis, e a minha mãe lavava roupa para fora, fazia diárias, né, e com essa histórico, mas apesar de não ter muitos recursos financeiros, sempre me incentivaram muito, né, aos estudos, né, especialmente a minha mãe. Então, apesar de não ter muitos recursos, consegui sempre estudar em escolas boas. Durante o ensino médio, consegui uma bolsa de estudos, né, que me permitiu passar em bons vestibulares, passar no vestibular da UNB para medicina. Vim para cá, para Brasília, foi quando eu me mudei para Brasília, vim estudar e consegui, né, e venho conseguindo galgar alguns degraus, né, graças ao empenho, à perseverança, ao estudo e ao apoio de muitas pessoas que me auxiliaram ao longo dessa caminhada. E, doutor Hugo, antes de fazer a primeira pergunta aqui, quero fazer um pedido. Não precisa me chamar de senhor, não, tá? Eu sou muito novo para isso. Fiz recentemente 28 anos. Mesmo se tivesse uma idade mais avançada, mesmo assim gostaria, não há necessidade dessa formalidade. Estamos aqui muito próximos, embora distantes fisicamente hoje, né? Prometo me esforçar. Bom, seu primeiro concurso público foi também o motivo de você ter se formado antes de todos os seus colegas de faculdade. Eu mencionei aqui no início que você passou em mais de 10, e o primeiro já foi antes de se formar. Conte um pouquinho para a gente sobre isso. Meu primeiro concurso, né, quem vê hoje, né, médico no Senado Federal, na Câmara Legislativa, nem imagina por onde eu comecei. Meu primeiro concurso foi um concurso que teve 5 candidatos, botar o dedinho aqui, 5 candidatos para 5 vagas. Foi um concurso para médico no presídio, né, eu fui trabalhar no presídio feminino. Trabalhei durante 1 ano como médico clínico no presídio feminino. A grande vantagem dessa aprovação foi que me permitiu a colação de grau antecipada, que é uma possibilidade que a UNB dá, né, aos alunos que passam em concurso antes de concluir a graduação. Então, eu consegui colar grau antecipadamente e comecei a trabalhar um pouco antes dos meus colegas. Então, foi por onde eu comecei pelo presídio. Hoje Senado, Câmara Legislativa, órgão de elite, mas ninguém imagina que começou por ali. E quanto à experiência no presídio, houve alguma situação desconfortável ou o trabalho fluiu bem e foi dentro do esperado? Foi um trabalho de muito aprendizado, sabe, professor? Porque eu era recém-formado, né? Eu tinha acabado de me formar e fui trabalhar no presídio feminino. Dentro do presídio feminino de Brasília tem uma questão bem interessante, que lá dentro funciona a ala de tratamento psiquiátrico, né? É o chamado manicômio judiciário, vamos dizer assim.
E essa ala, ela tinha um psiquiatra, que era o responsável por essa ala, né? Só que deu um problema no contrato de prestação de serviço desse psiquiatra, e a ala de tratamento psiquiátrico da penitenciária do Distrito Federal ficou sem psiquiatra durante uns 5 meses, mais ou menos. E durante esses 5 meses, eu, que era recém-formado, sabia muito pouco ou quase nada, fiquei sendo responsável pelo tratamento psiquiátrico dos internos. Quando eu me lembro disso, foi uma fase de muito aprendizado, e assim, eu nem te digo que foi um serviço que eu fiz por coragem, foi por inocência mesmo, porque hoje que eu já tenho aí 15 anos de formado, eu já não teria coragem de fazer esse serviço. Entendi. Às Mas vezes foi quando a gente muito não... aprendizado, foi muito interessante. E depois você, em determinado momento, a família cresceu e você se viu tendo a necessidade de voltar aos livros. Aí eu acho que imagino que começou aí sua trajetória de vários concursos. Como é que foi esse momento? Foi uma fase muito interessante mesmo da vida, né? Depois desse ano de trabalhando no presídio, eu finalmente comecei a residência médica, né? A residência médica é a especialização do médico, vamos dizer assim, né? É quando o médico faz o seu treinamento mais intenso em serviço, já é dentro de uma das especialidades médicas. Eu, no caso, fiz a residência em ginecologia e obstetrícia no Hospital do Sobradinho, né? E quando eu estava no R1, né, que é o primeiro ano da residência, chamado de R1, a minha esposa, então, engravidou, né? E bem assim, no início mesmo, assim, do R1, né? E nessa época eu ganhava uma bolsa de residência, que hoje é um valor aí de R$ 1.500, né? É um valor bem, bem baixinho, né? E ela não estava empregada, e com um bebê para chegar, e aquilo me deu, assim, muita alegria, mas ao mesmo tempo muita preocupação, né? E ao mesmo tempo foi muito bom, porque foi a minha grande motivação, foi o que me fez querer, a todo custo, arrumar um emprego, ter um trabalho para poder ter um salário para poder pagar as despesas, né? Que em breve iam aumentar, né? E então, por volta dessa época, já perto do final da gestação, saiu o edital do concurso da Polícia Civil, né? O edital de perito médico legista, perito criminal, escrivão de polícia e papiloscopista policial. Eu queria tanto emprego, eu queria tanto salário que eu fiz todos que eu podia. Fiz o de médico legista, me inscrevi para escrivão de polícia, me inscrevi para papiloscopista policial, e assim, numa fissura mesmo, uma gana mesmo, assim, de querer entrar para a polícia a todo custo, né? Eu fiz o curso preparatório no então Obcursos, né? Na unidade lá do CIA, né? Do SIG, né? Aquela unidade grandona que ficava lá no SIG, né? E tive a oportunidade de conhecer o seu pai. Tive a oportunidade de assistir uma palestra com ele, assim, que foi muito motivadora. Eu falei, rapaz, esse homem Eu fiquei muito impressionado, assim, com a capacidade dele, com a capacidade de liderança, né? Capacidade de fazer, de mobilizar sonhos, né? E que, na verdade, é isso, né? Um curso preparatório para concursos é um grande mobilizador, um catalisador de sonhos, né? E auxilia as pessoas a realizarem seus sonhos, né? Então, ver aquele homem inspirador para mim foi uma alegria. Conhecer nessa época, eu conheci teu pai, você era bem mais jovem, bem mais novinho nessa época. Você... Faz quanto tempo isso? Isso foi em 2008. Então eu era bem novo mesmo. Então, e foi muito, muito interessante esse período, lá no então Obcursos, né? Um período de muito estudo, de muita aprendizagem, né? Nesse período, mas ao mesmo tempo um período que me
onde eu alimentei muito, assim, o meu sonho de ser policial, o meu desejo mesmo de ser policial, fui cultivando aquilo ali, aquele sentimento dentro de mim. Eu vi uma viatura da Polícia Civil passando na rua, eu ficava namorando a viatura, assim, caraca, me imaginando lá dentro, dirigindo aquela Você viatura. queria ser mais policial do que médico? Eu queria Nessa ser mais época? policial do que médico, certamente. Nessa época eu fiquei Interessante. com muita vontade de ser policial, né? E fiz os 3 concursos, né? Mas o que eu queria mesmo era o de médico legista, que era o de perito, né? Que era a minha especialidade. Mas se não tivesse passado só nos outros 2, para mim estava ótimo também. Eu ia pegar o que eu desse conta de passar. E eu acabei, graças a boa preparação, né? Boas aulas, bons professores e muita dedicação nessa época, eu consegui passar nos 3 cargos, né? E aqui tem Caramba. uma e aqui tem uma história bem interessante. Eu separei um negócio aqui para te mostrar. Você vai achar legal isso aqui, ó. Mostra aí. No concurso de papiloscopista, eu fiquei. O de papiloscopista e o de escrivão saíram um pouco antes. O de médico legista foi judicializado e acabou demorando um pouco para sair o resultado. E aí, Sim. no de papiloscopista, eu passei em segundo colocado na época no concurso, né? E aí, o Obcursos, então, né? Então, o Obcursos chamou a gente para um jantar de comemoração, né? Todos aqueles que no concurso da Polícia Civil tinham ficado entre os 10 primeiros, né? Foram chamados para esse jantar de confraternização com o teu pai, né? E eu lembro que nesse dia ele passou de mesa em mesa, cumprimentando a gente, dando os parabéns, né? Pegou na minha mão, parabéns e tal, né? Falou umas palavras para mim, assim, motivadoras, né? Eu fiquei feliz. E aí, olha o que eu ganhei do teu pai, ó. Pera aí. Tá vendo aqui? Ó, Sim. desconto vitalício de 50% para todos os cursos do Obcursos. Tá vendo aqui? Legal. Olha aqui a assinatura dele aqui, ó. Tá vendo Legal. aí? Bacana, hein? Foi muito legal isso aqui, viu? Isso aqui é um troféuzinho que eu guardo comigo, viu? Que bacana. E tá aqui. E você chegou a estudar até quando a sua esposa estava em trabalho de parto, não foi isso? Exatamente. Na época, tinha umas apostilas, né? O curso contemplava o fornecimento de umas apostilas grossonas, assim, de direito, informática, coisa que eu não tinha a menor ideia, nunca tinha visto na vida, né? E aí eu levei esse material todo para a maternidade. Eu lembro da mulher lá em trabalho de parto, tendo contração, e eu com a apostila estudando. Isso aí é inesquecível, isso aí, eu lembro bem disso. A esposa brigou com você depois ou não? Não, tranquilo, foi suave, não por isso. Mas eu achei interessante um ponto que você disse, que casa muito com um conselho que eu dou para quem me segue, que é o conselho que não existe ninguém mais motivado do que um homem ou uma mulher determinado a cuidar de sua família. Então, você, por essa motivação de cuidar da sua família, que agora tinha se tornado maior, a renda já não cabia no bolso, agiu, né? Buscou estudar, se esforçou, se dedicou Foi isso mesmo. diuturnamente e deu certo. Passou em 3 concursos aí de uma vez. É raro ver isso. Eu confesso aqui que eu não sei se eu me lembro agora se vem à mente alguém que passou em 3 concursos de cargos distintos no mesmo ali que saíram de uma vez. Mas é fruto aí dessa motivação que se acendeu Foi. pela ampliação da família. Então, para você que está nos acompanhando hoje, às vezes se tornou pai recentemente ou mãe recentemente, esse é o maior combustível que você tem. E não o contrário, como muitos imaginam, que é o peso, é o que vai atrapalhar, é o que vai te prejudicar. Pelo contrário, às vezes você vai organizar seu tempo como você nunca imaginou ser possível, vai tirar a força da onde você nunca imaginou ser possível, em razão dessa necessidade de cuidar da sua família. Não é isso, doutor? Exatamente, professor. Eu penso assim também, sabe? E eu já vi algumas pessoas, né, falando, eu não consigo estudar por causa dos meus filhos e tal.
E eu já acho que pode ser usado o pensamento contrário, né? É justamente por causa dos meus filhos, porque eu quero o melhor para eles, é que eu vou estudar, né? Então, os fatos estão dados e acontecem muitas vezes sem o nosso controle, mas como a gente reage a eles é o que eu acho que faz a grande diferença, né, professor? Então, o que para alguns pode ser uma barreira, né? Para outros pode ser um trampolim, uma escada, um degrau para se lutar e conquistar um sonho, né? Então, a atitude mental, como a gente pensa, né? Como a gente procura entender e interpretar os fatos da vida, eu acho que é o que direciona mesmo, assim, os lugares onde a gente é capaz de chegar, né? Sim. Então, E a e preparação para o aqui, Senado? Pode falar. e aqui tem uma coisa interessante, sabe, professor Gabriel, que é outro conselho que eu dou, né, para quem está querendo, para quem está estudando para fazer concurso, né? É bom ter uma meta, ter um sonho. Eu quero ser servidor do TJ, eu quero ser um magistrado, eu quero ser um perito da polícia civil, eu quero ser um delegado de polícia, né? Eu quero ser um promotor de justiça. É muito bom. A gente tem que ter sonhos altos, né? É bom sonhar alto. Mas eu sempre aconselho as pessoas que não deixem de aproveitar as oportunidades também quando oportunidades menos vistosas, né, menos glamurosas, vamos dizer assim, se apresentarem, né? Eu mesmo, quando eu vou prestar concurso, né, eu ligo o modo concurso, né, e presto todas as provas que aparecem da minha área, não da minha área, de outros concursos, do que for, não interessa. Eu presto prova do que tiver dando sopa, eu presto prova. Sou doador de sangue, né? Então já consigo fazer um monte de inscrição gratuita. Então, isso aí é uma coisa que eu recomendo mesmo, entendeu? Tá fazendo, eu quero ser analista? Beleza, tem um concurso técnico, você não vai fazer? Claro que você vai fazer. Tem o concurso de consultor, mas você vai deixar de fazer o de técnico, vai perder essa oportunidade. Então, eu recomendo também a fazer todos, né? Mirar alto, mas quando se apresentar, não ter medo, não ter vergonha e nem ter receio de começar por baixo, né? Como eu digo também, o meu primeiro emprego foi no presídio, meu segundo cargo público foi como analista, né, o cargo de nível superior, né, mais técnico, da carreira técnica da Universidade de Brasília, né, já prestei concurso na Secretaria de Saúde, então foram alguns degraus, né, que eu galguei para poder chegar aonde eu queria, né, então eu também sempre recomendo isso aí, sabe, amplie o seu leque, às vezes, o foco é bom você ter em mente uma coisa que você quer, mas não perca outras oportunidades, amplie a sua capacidade, né, de ver outras coisas, outras formas de se cobrar os conteúdos, né, entrar na atmosfera dos concursos é muito gostoso, né, tá sentindo ali Sim. aquela adrenalina, entrando na sala, vendo o reloginho tocar, fiscal pegando prova, isso aí é muito legal para quem está fazendo concurso, vivenciar essas experiências repetidamente, né? Então, eu sempre recomendo isso aí também, sabe, professor? Agora um ponto importante é fazer as provas, né, de outros cargos, talvez os cargos laterais ali, ou de carreiras inferiores, mas não estudar para tudo ao mesmo tempo, Não, claro que não. senão o candidato vai ter 30 matérias para estudar Não, que não tem correlação nenhuma e não vai conseguir passar em nada, né? exatamente. O estudo é focado. Se você quer ser delegado de polícia, você vai estudar para delegado. Mas a prova de agente é parecida. Você não vai fazer a prova de agente? Não precisa Isso. estudar o quanto específico, vamos dizer, gastar o tempo estudando o conteúdo de agente, se não é o que você quer. Mas deixar de fazer é uma perda de oportunidade, né? Deixar de fazer a prova, né? Sim. Eu gosto de estar sempre fazendo essas medições, né? Nada mede melhor a capacidade de passar em concurso do que o próprio concurso. É, Então, eu sempre recomendo mesmo isso aí, sabe? sim. E o concurso, os concursos, no caso do Senado e da Câmara Legislativa do É. DF, como é que foi a preparação
para esses concursos? Quando que você entrou? Mudou alguma coisa aí nas técnicas que você adotou nos concursos anteriores? São cargos aí muito cobiçados, né? O Brasil inteiro faz. O que eu posso dizer, sabe, professor Gabriel, é que eu fiz um refinamento, assim, de uma técnica de estudo que eu já uso desde o ensino médio, né? Quando eu fui fazer o ensino médio, durante o ensino médio, eu fui bolsista, né, como eu falei para o senhor, né, na escola, como eu falei para você, na escola particular em Goiânia, eu fiz um compromisso com o dono da escola, né? Meu compromisso com ele era passar no vestibular do ITA, em São Paulo. Ele era engenheiro e queria passar aluno lá, né? Eu fiz o compromisso com ele de passar nesse vestibular do ITA, em São Paulo. Então, eu estudei muito as provas do ITA, eu resolvi 11, foram 10 ou 11 anos de provas do vestibular do ITA, assim, de cabo a rabo, resolvendo todas as questões das provas inteirinhas. As que eu não dava conta, procurava um professor que me ajudasse. Se o professor não desse conta, a gente procurava outro, até achar alguém que resolvia a questão para mim. E aí eu aprendi, foi onde eu desenvolvi, com dicas da minha mãe, né? Usei esse método de estudo e consegui, assim, desenvolver um método que funcionou bem para mim, né? Eu passei, graças a Deus, consegui ser aprovado nesse vestibular lá em São Paulo, né, no ITA, passei para engenharia aeronáutica e passei também para medicina na UNB e escolhi vir para Brasília, né, fazer o curso de medicina. Então esse método, eu digo assim que esse método ele começou a ser refinado mesmo por volta dessa época, no ensino médio, né. E quando eu fui estudar para o concurso da polícia, eu já tinha isso em mente e já apliquei esse método, refinei ele um pouco mais, mas durante o concurso do Senado, eu utilizei esse método assim com bastante rigor mesmo. Eu resolvi, a banca seria a FGV, eu peguei todas as provas de médico do trabalho que a FGV já tinha feito na história, todas elas, não perdi nenhuma. Montavam as questões que eu chamo de questão Frankenstein, juntava um pouco de português de uma prova, de direito constitucional de outra, de administrativo de outra, e montavam uma prova ali de 80 questões, que era o que eu ia ter no dia, uma prova Frankenstein ali, fazia aquela prova, fazia redação, tudo com simulado, igualzinho ia ser no dia da prova, sabe? Igualzinho mesmo. E resolvi muitas provas, foi em torno aí de umas 30 provas, mais ou menos, entre provas da FGV, de médico do trabalho, que eu esgotei, fiz todas as que existiam, e outras provas de médico de trabalho de outros concursos, né? E aí cheguei bem afiado, assim mesmo, pro concurso, né? Na época desenvolvi fiz muita dissertação, muita redação, né? Muito treino, assim, de questão discursiva para aprender a escrever mais rápido, escrever melhor, e foi graças à nota da prova discursiva foi que eu consegui entrar dentro, consegui ficar em segundo colocado nesse concurso e ser nomeado, né? Então, foi, assim, foi onde eu comecei mesmo, assim, a aplicar para valer mesmo esse método de estudo que eu recomendo hoje, né? E aí, professor Gabriel, eu entrei no Senado Federal, estou muito feliz em fazer parte lá da Foi em equipe do Senado. 2012 que você entrou? Isso foi em 2012. 2012 eu fui nomeado no Senado Federal, né? E continuei. Eu trabalhei durante alguns anos ainda, mais até 2018, né? Como perito médico legista da Polícia Civil e médico do trabalho no Senado Federal. E em 2018 apareceu o concurso da Câmara Legislativa, né? E aí foi uma época interessante também. Minha esposa estava, para variar, né, grávida, né? E aí ela até fez o concurso também, mas eu sinto que ela fez mais assim para me dar apoio, sabe? Do que por querer mesmo estar fazendo, né? Minha esposa é servidora do Senado Federal também e servidora também da Câmara dos Deputados, né? Então ela mesmo não tinha tanto interesse assim em tanta necessidade. Ela é assim, médica também? ela é enfermeira. E aí, mas ela grávida, com barrigão, né? Eu lembro ela já no 8º mês, a gente indo para a sala de estudos estudar, né? E ela fez, né, a assinatura do Gran Curso online para mim, para eu poder estudar.
Então, eu mesmo não estava pensando assim em fazer, mas ela fez. Eu assisti algumas aulas do Gran Curso Online nessa época, né? Algumas áreas mais específicas, a parte de contrato, Lei 8666, algumas coisas assim que são um pouco mais assim fora da minha realidade habitual, né? Eu estudei com algumas videoaulas, né? Especialmente para entender melhor alguns conteúdos das provas, das resoluções de prova, né? Mas foi onde eu cheguei no auge assim, mesmo do refinamento desse método, sabe, professor, de resolução de questões, de resolução de provas prontas, assim, de provas inteiras, né? Não fazer banco de questões, assim, fazer 10, 20, 30, 50 questões de direito administrativo, constitucional, não, mas assim, usando sempre provas completas, assim, com todas as disciplinas, sabe? Esse é o meu método de estudo, é resolver provas completas com todas as disciplinas, resolver uma, duas, três, 10, 20. Eu fiz as contas depois, eu resolvi 35 provas também, resolvi todas as provas de médico do trabalho que existiam da FCC, que ela já tinha feito antes para outros órgãos, né? Então eu aprendi, eu sabia como era o pensamento da FGV, da FCC, como ela cobrava as questões de medicina do trabalho. Para mim, assim, esse concurso da Câmara não é, assim, querendo fazer autopromoção, longe de mim, não é esse mesmo o interesse. Mas foi um concurso, assim, por incrível que pareça, embora eu tenha me dedicado muito, foi um dos concursos mais fáceis, assim, que eu achei mais tranquilo, assim, de passar, que eu passei com mais segurança, assim, sabendo mesmo que ia passar, porque as questões, elas se repetem muito, né? E eu já estava vendo muitas questões A repetidas experiência, né? A experiência tornou mais fácil, né? foi. Experiência de ver outras provas, né, de outros concursos da mesma banca, questões cobradas, assim, praticamente igual, entendeu? Então foi bem tranquilo nesse sentido. Cheguei no dia da prova bem tranquilo, né, e graças a Deus fui bem na prova, fiquei em primeiro colocado, né, nesse concurso da minha especialidade, né, e buscando assim um pouco mais embora gostasse muito, né, de ser policial, de ser perito da Polícia Civil, né, eu também estava, já são 5 filhos, né, professor, então eu já estava precisando de um pouco mais de tempo para cuidar desse povo. É muita motivação, né? É muita motivação. Muita motivação aqui não falta não. E aí eu fui para a Câmara Legislativa em função de uma carga horária menor, né, mais tranquila, mais fácil de eu conciliar os dois empregos, não precisar dar plantões, né, acabou agora os plantões noturnos, plantões finais de semana, né, e agora eu estou com um pouco mais de tempo para tocar outros negócios e para cuidar da minha família, né, então foi a motivação mesmo para procurar, né, a aprovação na Câmara Legislativa foi essa, foi ter mais tempo com o meu pessoal aqui de casa. Bacana. Professor e doutor Hugo, qual dica você daria para quem está nos assistindo hoje e está passando por um momento difícil, seja porque não está progredindo nos estudos ou passando um momento de dificuldade financeira como muitos estão passando em nosso país, ou um momento de perda familiar, um momento de dificuldade de alguma natureza, e, em razão disso, está pensando em parar. Qual dica, qual conselho ou orientação você daria para que esta pessoa que nos escuta, que nos assiste hoje, consiga ser imparável, como é aqui o nosso mote, e alcance os seus objetivos, seus sonhos, como você fez em sua bonita trajetória? Olha, professor Gabriel, a vida, eu já estou agora com 38 anos, né, e a vida já tem me mostrado, né, que não existe vida fácil, facinha, assim, tranquila e isenta de problemas para ninguém, né, todo mundo tem dificuldades, todo mundo passa por problemas, por momentos difíceis, momentos mais complicados, momentos de altos e baixos, isso faz parte das vicissitudes da vida, ninguém tá imune, ainda não conheci ninguém com uma trajetória linear de só crescimento, que só decola, que está sempre bem, que só está lá em cima, eu ainda não conheci, sabe, professor? Todo mundo passa por momentos de dificuldade, né? Agora, assim,
quando esses momentos se apresentam, é onde, para mim, sabe, professor, eu procuro me lembrar dos meus valores mais fundamentais, sabe? Quando a coisa tá, aperta mesmo, assim, eu procuro a simplificação, procuro buscar os meus valores mais profundos, as minhas crenças, as coisas que eu valorizo de verdade, a minha fé, a minha família, né? Procuro uma outra coisa que eu sempre digo a todos também, sabe? Uma aprovação num concurso, um projeto de estudos para um concurso, nunca, raríssimo, muito difícil, eu ainda não vi, vamos dizer assim, né? Ser um projeto individual, que só uma pessoa sozinha vai lá e faz, né, contra tudo e contra todos. Eu ainda não vi isso acontecer, né? As pessoas precisam de apoio, de apoio da família, de apoio dos pais, para quem ainda os tem, de apoio de quem, dos professores, de quem estiver disponível, sabe? Aproveitar, fazer acordos com essas pessoas importantes, né? Mulher, filhos, né? Meu período de estudo mesmo para a Câmara Legislativa, a minha esposa estava com um neném recém-nascido em casa, né? Eu saía de manhã, 8 horas da manhã, ia para a sala de estudo e voltava 10h30 da noite. Torrei férias, licença capacitação, torrei tudo que eu tinha nos meus outros órgãos, né? Para poder, de licenças e afastamentos, para poder estudar, mas com o apoio dela, sabe? E assim, uma coisa que eu digo, muito difícil a gente conseguir, a gente conquistar o apoio das pessoas, sabe, professor? Se a gente envia mensagens contraditórias para as pessoas, sabe? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se eu digo para minha esposa que eu estou estudando, não, mas eu tô chegando 10 horas da noite, mas aí, nesses 10 horas da noite, ela sabe que eu estou fazendo outras coisas, que eu estou passeando, que um dia eu vou para o happy hour com os amigos, que eu vou jogar bola, que eu faço um monte de outras coisinhas nesse meio tempo, que eu gasto muitas horas em redes sociais, que eu gasto muito tempo em trocando mensagem com um amigo, com um conhecido, ela começa a desconfiar da minha motivação e aí o apoio já fica mais, é sujeito a ficar mais frágil da família. Então, recomendo sempre assim que a gente se comprometa integralmente com o nosso objetivo, que a gente saiba abrir mão de algumas coisas. Não dá para ter tudo, não dá para ser atleta, estar presente com todos os amigos, em todos os churrascos de final de semana, e em todas as baladinhas, e em todos os happy hours, e estudar pesado, não é compatível, né? Então, eu recomendo isso, sabe, professor Gabriel? Foco e não mandar mensagens conflitantes para as pessoas que nos apoiam, para as pessoas de quem a gente precisa, as pessoas de cujo apoio a gente precisa, sabe? A gente tem que estar 100% comprometido com a meta, com a nossa meta, para que essas pessoas reconheçam na gente esse comprometimento e mantenham o apoio apesar das dificuldades, sabe? Isso é uma coisa que eu recomendo mesmo, sabe, professor Gabriel? E eu já vejo que me auxiliou em momentos difíceis e graças a Deus, consegui sair do outro lado. Sim. As nossas ações precisam estar congruentes com as nossas falas, né? Tem muita gente que fala que quer fazer tal coisa, que busca tal coisa, mas não age de maneira correspondente. E no momento que você faz isso, você cai em descrédito com quem poderia te apoiar. Então, acho que foi um bom apontamento seu, que serve de lição aqui para quem acha que se encaixa nessa realidade, para conseguirmos, dentro do possível, termos mais pessoas nos apoiando. E mesmo que ninguém na sua família te apoie,
Você está numa situação difícil, eu estou aqui, no Gran Curso Online, temos os professores, tem uma rede de apoio aqui também, mesmo se no seu contexto ali de familiar não tem alguém ainda para te auxiliar neste momento, nós estamos aqui para te ajudar e tenho certeza de que com persistência você vai conseguir chegar lá. Doutor Hugo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Parabéns mais uma vez pela história inspiradora, pelas conquistas, mais de 10 aprovações de concurso, segundo lugar no Senado, primeiro lugar na Câmara Legislativa do DF. Não é uma história aí para qualquer um, é fruto aí de muito trabalho, muita dedicação, muito conhecimento, e tenho certeza de que a sociedade vai se beneficiar com o seu trabalho nesses órgãos, e também os alunos, os seguidores aqui vão se beneficiar com esta história inspiradora que acabaram de escutar. Muito obrigado. Tá, joia, professor. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Para mim é uma alegria. Se você gostou deste vídeo, deixe seu comentário, deixe o seu like, assine nosso canal, ative as notificações para receber em primeira mão todos os conteúdos que lançamos por aqui. Toda quinta-feira, às 19 horas, uma nova entrevista, um novo vídeo para te inspirar a ser imparável e conquistar tudo que você busca em sua vida. Muito obrigado e até a próxima.